Experimentei uma blusa e falou, nossa, gordo não fica bonito com nada, tá parecendo uma mulher grávida. Eu comecei a adquirir transtornos alimentares. Bom dia, hein, gente? Bom dia! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero me apresentar, quero contar para vocês um pouco sobre a minha história com a nutrição e com a atividade física. Eu sou praticante de musculação há mais de 8 anos, mas que eu criei vergonha na cara mesmo, até uns 2 no máximo. Eu tinha pavor de experimentar uma roupa e ela ficar apertada no meu corpo. Eu quero contar como o esporte me salvou e como eu fui escolhida pela nutrição, porque eu não escolhi, né? Eu fui escolhida. Eu nasci com intolerância à lactose e alergia da proteína do leite de vaca. Tudo isso associado ao refluxo. Então, eu era uma criança muito doente. Então, eu tive várias fases em questão de peso e de corpo. Eu fui uma criança miudinha, magrinha, pequenininha. Quando eu comecei a fazer o tratamento para alergia, que foi incluído corticoide e tudo mais, nessa época descobriram a asma também, né? Bronquite asmática virou asma. Hoje em dia nem se usa mais o termo bronquite asmática, mas eu descobri e começou a tratar esse tanto de coisa que eu tinha. Introduziram corticoide, um monte de remédio, passei por mais de 9 internações só por causa da intolerância à lactose, fora as idas avulsas no hospital. Nesse período eu comecei a inchar igual um balão. Então eu fui uma criança que passou de ser miúda pra gordinha. E isso foi muito ruim, porque aí começou, né, o bullying dentro da própria família. Minha própria família falava que eu tava gordinha, eu era comparada com outras crianças e recebi fala do tipo, fui no mercado, experimentei uma blusa e falou, nossa, gordo não fica bonito com nada, tá parecendo uma mulher grávida. Um parente comprou um espelho redondo, grande pra casa e falou assim, olha, finalmente um espelho que te cabe. Nisso eu tinha o quê? Uns 6 anos? Quão pesado é pra uma criança escutar esse tipo de coisa? Então, nessa fase, eu comecei a adquirir transtornos alimentares, distorção de imagem, e aí, conforme eu ia evoluindo em relação ao tratamento medicamentoso, fiz terapia também, uma série de coisas. Conforme eu ia evoluindo, a questão da minha alergia, esses corticoides foram sendo retirados e eu fui voltando ao meu peso normal. Só que esse processo durou anos. Então, quando eu tava ali por volta dos 14, 15 anos, eu fui uma adolescente bem magra, bem magra. Eu tinha bem menos de 50 quilos, mas eu me achava gorda. Por causa de toda essa carga aí que eu carreguei. Comecei a academia aí, eu era bem magrinha, eu olhava no espelho, me sentia enorme. Aí eu comecei com uma série de manias que até hoje em dia eu luto contra isso. Por exemplo, não gosto de roupas que mostram o meu braço porque na minha cabeça o meu braço é grosso. Comecei a comprar roupas 2, 4 números a mais do que o meu. Inclusive até sapato, né? Que eu tinha a mania que eu me via enorme, até meu pé na minha cabeça ele era grande. Então, o sapato eu comprava número 36, roupa era número 40, 38, 40, porque eu tinha pavor de experimentar uma roupa e ela ficar apertada no meu corpo. Eu pensava assim, se eu vestir essa roupa e ela não abotoar, eu não vou aguentar. Vou começar a chorar no meio da loja. Então eu já pegava uma roupa grande e ela ficava assim larguinha. Larguinha não, só vestia roupa enorme. Só vestia roupa enorme. Então era calça gigante, era blusa gigante, era tudo grande pra eu me esconder lá dentro. Eu tinha uma série de problemas com o meu corpo, né? Nós ainda estamos falando da questão da minha adolescência. Então, nessa fase, eu ia à praia com a minha família e eu falava que eu tava menstruada pra não entrar, pra não ficar só de biquíni. Eu comprei maiô, então tudo que eu podia fazer pra esconder meu corpo, eu fazia. Dava desculpa, aqui é Goiânia, né, perto de Caldas Novas. Falava que ia pra Caldas Novas, eu falava, ah, não tô menstruada. Eu sempre tava menstruada.
Porque essa era a desculpa, né? Porque se eu tivesse doente, às vezes as pessoas ainda arrumariam uma solução. Para menstruação não tem solução, né? Então, o que me salvava, a minha desculpa padrão era: tô menstruado, não posso ir. Por volta da minha adolescência, eu comecei a ter crises de asma sem parar. Então, eram mais de 3 crises por semana, crises feias que eu começava a tossir, desmaiava, virava um tumulto no corredor da escola, um rolo. Eu comecei a entrar no esporte para melhorar a minha asma. Então, eu fiz natação por muitos anos. Eu comecei karatê com 13 anos de idade e eu amava o karatê. E eu precisei parar de lutar porque eu já não estava conseguindo lutar com o kimono, de tanto que eu me sentia sufocada e tinha crise toda hora. Todas as aulas eu tinha crise e eu tive que largar o esporte para poder ir para um lugar mais arejado, mais controlado, que eu pudesse lutar contra a minha asma e cor pra mim já não tava importando tanto. Então eu comecei a fazer musculação quando eu tinha 15 anos e eu passava mal todas as aulas. Demorei muito tempo pra conseguir terminar um treino e eu nem tô falando de treino eficiente, estou falando de treino assim, treino fofo do fofo do fofo. Demorei muito tempo pra conseguir fazer um treino inteiro. Aí nesse contexto, minhas crises começaram a cessar e eu me apaixonei por esse mundo, né? Por volta do 3º ano do ensino médio, quando eu tinha 17 anos, eu me dediquei intensamente à musculação e comecei a fazer dieta. E aí eu vi meu corpo mudar, eu fiquei muito contente e foi nessa fase que a nutrição me escolheu. Inclusive na minha camiseta do 3º ano tá escrito nutrição. E aí eu fiz vestibular, passei e entrei. Quando eu entrei na faculdade, eu passei por uma fase, né, falando da questão psicológica, uma fase muito difícil, onde alguns problemas ocasionaram muitas crises de ansiedade e eu larguei toda a minha vida fitness. Eu simplesmente chutei o balde e eu, em plena faculdade de nutrição, tomava todinho e comia coxinha às 7 horas da manhã. Simplesmente chutei o balde, engordei. Nessa fase eu tava desse jeito aqui. Então eu fiquei mais da metade da faculdade, pouco me importando com a questão de peso, de saúde, de nada. E as crises de asma, elas fizeram o quê? Elas voltaram. Aí eu comecei a passar mal na faculdade de novo, e chamava SAMU, e chamava o professor, fazia tumulto. Era um rolo sem fim. Voltou toda aquela confusão do ensino médio de novo. Por teima minha. Eu voltei pra academia. No finalzinho da faculdade, demorei pra criar vergonha na minha cara. Só que aí, quando eu voltei, eu nunca mais parei. Eu demorei pra entender sobre treino eficiente, mas a dieta tava on. E aí eu passei disso pra isso. E depois que eu criei vergonha na minha cara, eu nunca mais chutei o balde. E agora eu sou praticante assídua da musculação, eu treino no mínimo 6 vezes por semana. Então o que eu quero contar com essa história? Que a nutrição e o esporte me salvaram, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Não que essas coisas não estejam totalmente interligadas, mas na época da faculdade, quando eu parei de fazer dieta, quando eu parei de fazer atividade física e eu engordei, eu tava em uma bad tão grande, que eu simplesmente acordava e falava: caramba, por que eu ainda tô viva? Tanta gente querendo e eu não quero. Tô cansada disso. Então, eu sabia que era minha função mudar, mas eu não tinha força para isso. Então eu vestia qualquer roupa. Eu ia pra faculdade feia, não passava um batom, não tinha vaidade nenhuma. O meu Instagram, ele era fechado, minha foto do perfil era preto e branco. Não tinha autoestima nenhuma, me escondia dentro de roupas grandes, né? Roupas 4 vezes maiores do que eu. E pra mim, tanto faz. Eu via cada menina linda na faculdade, olhava e falava: nossa, maravilhosa, nunca vou ser assim. Então pra mim tá
Vou fazer o quê, né? Vou fazer o quê se eu nasci feia? E foi isso. Eu recuperei a minha autoestima com a nutrição e o esporte. Então, o que eu quero mostrar para vocês através desse canal? Eu quero mostrar a minha vida real, porque eu vivo a nutrição, eu vivo o esporte. Eu vou à academia no mínimo 6 vezes por semana, para mim é uma terapia. Para mim não se trata apenas de uma obrigação, para mim é a melhor parte do meu dia. Então, nesse canal vocês vão ver rotina de treino, eu quero mostrar o quanto eu aprendi, o quanto eu evoluí através da musculação. Vocês vão ver receitas, porque eu adoro comer e eu gosto de comer comida gostosa. Eu não tenho vergonha de falar que eu adoro comer, eu adoro. Comer me faz muito feliz. E apesar de fazer dieta, eu não abro mão da questão do paladar. Vocês vão ver vlogs, quero mostrar como funciona o meu dia, vocês vão ver dicas nutricionais, vocês vão ver compras no supermercado, vocês vão ver a nutrição assim como ela é. Sem firula, sem invenção de moda, sem dieta sem arroz. Aqui vocês vão ver arroz, vão ver pão, vão ver coisa gostosa. Então, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!